A nossa aula de hoje é sobre introduções hermenêuticas, essa é a nossa primeira aula. Eu queria começar a dizer a você que, se você se matriculou neste curso de interpretação bíblica, seja bem-vindo. Nós estaremos trabalhando sobre as interpretações da Escritura através daquilo que nós conhecemos como progressividade da revelação, entendendo que a interpretação bíblica é o primeiro passo para a compreensão do texto. Ok? Muito bem, no processo de interpretação bíblica, é necessário compreender as origens e as raízes da própria interpretação bíblica. Isso é chamado de história da interpretação. Uma abordagem histórica se faz necessária. A historicidade da interpretação ela é de capital importância para se entender o processo de leitura, o processo de interpretação e de aplicação do próprio texto que você está lendo. É como hoje na igreja evangélica, de modo geral, você perceber que há uma pregação, um ensino, uma doutrina fundamentado em princípios hermenêuticos equivocados. E por isso é necessário você ter um estudo mais aprofundado sobre o tema da interpretação bíblica, e isso deve ser dado ao nível do membro de igreja. Por isso que esse curso aqui ele visa atingir você que é membro de igreja, professor de escola dominical, membro interessado em conhecer escritura, teologia, você mesmo que estuda em seminário teológico e gostaria de atualizar seu conhecimento, que gostaria de conhecer sobre os processos interpretativos das escrituras sagradas. E por fim, apresentaremos aqui uma análise dos princípios hermenêuticos presentes nos primeiros intérpretes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e por fim, uma hermenêutica básica daquilo que nós conhecemos como hermenêutica patrística, e por aí nós estaremos tendo um curso de hermenêutica saudável para compreender a definição textual, ok? Muito bem, vamos primeiro começar com uma pergunta básica. O que é hermenêutica? O que significa a palavra hermenêutica? Esta pergunta é de fundamental importância para que possamos prosseguir na nossa abordagem. A resposta que damos a essa questão nos ajudará também no entendimento da problemática enunciada neste curso, que é a introduções à interpretação bíblica, como interpretar um texto bíblico. Mas eu só posso interpretar um texto bíblico quando eu passo a compreender o que significa hermenêutica ou interpretação. Lexicamente, a palavra hermenêutica deriva-se do verbo grego hermeneo. Eu traduzo, eu interpreto, significo. Hermeneo significa em seus termos correlatos, você vai ter a palavra hermeneia, interpretação, ou de hermeneo, que é interpreto, significo. Você também tem a palavra metarmeneo, ou metarmenemonai, que é exatamente interpreto, significo. Hermeneutes, que é intérprete, ou do selmernetes, que significa de difícil interpretação. Então, a expressão hermeneu é interpretação propriamente dita, e hermenêutica são sinônimos. Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação. Mas qual é o significado basilar de hermenêutica? O significado basilar, básico de hermenêutica é explicar. É você pegar um texto e explicar a alguém. É você pegar um texto e explicar a uma pessoa. O texto, geralmente, essa ciência, a ciência hermenêutica, ela é geralmente aplicado ao estudo do conteúdo sagrado da palavra de Deus dentro dos textos bíblicos que nós conhecemos, e aí você entende a hermenêutica nesse primeiro princípio. Então, hermenêutica é explicar. Isto é curioso, pois a função básica do ministro da palavra, do pregador, daquele que ensina a palavra, do professor de escola dominical, do pastor na igreja, daquele que prega, a função basilar dele é interpretação. Ele precisa aprender a interpretar, ele precisa interpretar. Isso significa que a hermenêutica não deve ser divorciada do púlpito, da pregação. O Paulo Anglada nos lembra exatamente isso. Ele diz que até meados do século XIX, a hermenêutica era uma disciplina associada à pregação e não algo separado disto. Hoje os cursos de hermenêutica são tão especializados, tão rebuscados, tão cheios de emaranhados, que é difícil alguém estudar hermenêutica. Nós não pretendemos fazer um curso, realizar um curso complexo, mas um curso que seja ao mesmo tempo claro e profundo. Nós possamos compreender o que é hermenêutica, o que ela significa
para a nossa prática diária de estudo e devocional da Palavra de Deus. Pois bem, um outro escritor, né, o próprio Anglada vai dizer assim que a hermenêutica era uma disciplina associada à pregação, mas ele diz também que os pregadores eram intérpretes por excelência das Escrituras. Ele vai falar isso no seu livro Hermenêutica Reformada, né? Introdução à Hermenêutica Reformada, que fala sobre correntes, histórias e pressuposições, métodos linguísticos, que é a continuação daquele livro lá, Pregação Reformada. É uma continuação, ele vai explicar isso. Acho que no primeiro texto e no segundo texto ele explica que é uma continuação. Um é a primeira parte, outro é a segunda. Ele vai explicar que o livro de hermenêutica é uma complementação do seu Introdução à Pregação Reformada. Agora, o que seria a hermenêutica? Bem, o outro escritor ele sumariza isso para nós, dizendo o que é hermenêutica, captando o sentido hermenêutico. Em seu sentido básico, muitas vezes se define a hermenêutica como a ciência e a arte de interpretação bíblica. Considera-se hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras, e essas podem ser classificadas no sistema ordenado. E é considerada como arte porque a comunicação sempre será flexível e, portanto, uma aplicação mecânica rígida das regras às vezes irá distorcer o verdadeiro sentido de uma comunicação. Então, hermenêutica é exatamente isso, é a arte de interpretar as Escrituras, o texto sagrado, naquilo que ele se propõe para nós. Ok? Isso é hermenêutica. Não esqueça disso jamais. Seguindo aqui os processos hermenêuticos que nós conhecemos. No estudo da Bíblia, sempre nos deparamos com o que costumamos chamar de processos hermenêuticos. Uma pessoa ler a Bíblia, ela está automaticamente no meio da sua leitura fazendo a sua interpretação do texto. Às vezes ela não é consciente, ou não está consciente de que está processando uma interpretação na leitura bíblica. Às vezes ela não tem conhecimento das regras hermenêuticas de interpretação. Daí surgem os grandes problemas, as grandes dificuldades interpretativas, as piores heresias também nascem dessa desatenção da leitura, sem entender que você está fazendo isso por meio de um processo hermenêutico. Uma vez que sabemos que a hermenêutica ela é a arte e a ciência da interpretação, surge-nos uma questão importante. A questão é como nós interpretamos o texto sagrado. Como você interpreta o texto? Como é que você analisa o texto sagrado? Como é que você chega às conclusões desse texto? É bom lembrar que nenhuma leitura ou nenhuma interpretação ela é livre de pressupostos. Toda a interpretação ela é marcada por um conhecimento prévio que você tem na sua leitura diária da Escritura, da leitura diária do somatório de livros que você tem. E você lendo os livros que estão ao seu dispor, você certamente criou uma grade interpretativa para a realidade. Isso é chamado de pressuposto. Esse pressuposto vai ser levado junto com você na hora de interpretar a Bíblia. Não existe interpretação neutra, não existe interpretação isolada, não existe interpretação neutra, sem nenhum viés teológico guiando a sua interpretação. Sempre haverá o pressuposto, mas será que o seu pressuposto é correto? O seu pressuposto está certo? E aí entra na questão das discussões dos axiomas, das crenças básicas, do conhecimento básico. Isso entra naquilo que nós chamamos de epistemologia. Não é o nosso caso, nós vamos estudar epistemologia, mas eu estou abrindo esse adendo para entender para fazer você compreender que o seu processo de leitura bíblica ele jamais é neutro. A neutralidade ela é um mito em qualquer ciência, inclusive na interpretação das Escrituras. Então você tem o processo hermenêutico, e esse processo precisa ser compreendido. Para responder à pergunta como interpretamos, é necessário estar consciente de que há 3 processos hermenêuticos que estão envolvidos fundamentalmente no ato da leitura e interpretação do texto sagrado. São eles: primeiro, preparação; o segundo, investigação;
e o terceiro, aplicação. Ok? Observemos o quadro abaixo e você vai entender, à luz que nós aprendemos, que há uma maneira única de compreender que o processo hermenêutico ele se dá através dessas três esferas das Escrituras. Ok? Muito bem. Vamos ver esses processos aproximadamente agora. Vamos ver o processo hermenêutico de preparação. O que significa isto? Este aspecto do processo hermenêutico dá-se mediante aquela pergunta que nós levantamos. Quem precisa de hermenêutica? Talvez você tenha entrado nesse curso curioso. E talvez você já tenha ouvido pessoas dizer quem é que precisa aprender a interpretar. Quem precisa aprender a interpretar só é o pastor da igreja. Ele é que tem que saber interpretar. Quem deve aprender a interpretar é o professor do seminário teológico. Ele precisa aprender a interpretar para ensinar a nós, meros mortais, que não conseguimos alcançar o alto nível que a hermenêutica assumiu. Não. Quem precisa de hermenêutica? Muitas pessoas sugerem que não precisam estudar com afinco a Bíblia para poder compreendê-la. Eles são aqueles crentes que esperam sempre que o pastor dê tudo mastigadinho para eles. Eles são os crentes que não estão dispostos a estudar e aprender a palavra no seu estudo pessoal, devocional e prático, e até estudo de doutrinas fundamentais. Precisa de uma interpretação bíblica sólida e bem fundamentada. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de pessoa, nos questionamos, nós que estudamos e labutamos no ensino da palavra, como é que pode pessoas crentes, piedosas em nossas comunidades, dizer que não precisam de interpretação, não precisam estudar hermenêutica? Tanto é que hoje, se você montar uma escola formativa e dizer, nós vamos fazer um curso de hermenêutica, quem vai se matricular? Quase ninguém certamente vai querer se matricular numa disciplina de hermenêutica porque acha que não precisa daquilo. E geralmente a maioria das pessoas que vão fazer cursos de hermenêutica no seminário ou fazem cursos EAD, como é o nosso curso aqui de hermenêutica, geralmente são pessoas que estão ou associadas ao ensino da palavra e querem levar alguma coisa séria para a sua igreja, ou ministros da palavra que querem atualizar seu conhecimento, ou ministros da palavra que estão fazendo um curso no seminário e este seminário acaba agregando as nossas aulas nos seus módulo EAD, como nós fazemos. Nós cedemos as nossas aulas também a seminários teológicos para o formato de EAD. É um acordo que nós acabamos fazendo com alguns seminários. E isso é importante. Então você sabe que algumas pessoas, mas um membro de igreja tem um curso específico sobre hermenêutica. Ele não quer. Por que ele não quer? Ele se tornou um crente preguiçoso. Ele quer que o pastor interprete a Bíblia para ele. Mas ele esquece que ele também tem o direito à interpretação das Escrituras do ponto de vista de compreender esse processo hermenêutico. A interpretação ela não pode ser livre. A interpretação ela tem que seguir as regras e os procedimentos hermenêuticos que são desenvolvidos ao longo dos tempos. Muito bem. E aí é a questão, porque as pessoas não querem estudar a Bíblia com afinco para poder compreendê-la, uma vez que tudo na Escritura é claro. Os protestantes têm continuamente enfatizado a doutrina da perspicuidade. É um outro curso que eu tenho sobre bibliologia, onde eu abordo esse tema da perspicuidade, da clareza das Escrituras. Então, a clareza da Bíblia, a clareza das Escrituras. Então, algumas pessoas acham que por a Bíblia ser clara, eu não preciso estudar hermenêutica, eu não preciso ter livros de hermenêutica na biblioteca, eu não preciso estudar sobre hermenêutica. Não, eu sei que o Espírito Santo me esclarece. Nós não negamos a obra do Espírito Santo nesse sentido. Ok? Ou com base nesta doutrina, muitos cristãos eles têm abandonado o estudo sério das Escrituras, e ainda que seja verdadeira a doutrina da clareza das Escrituras, a tradição protestante, a tradição reformada, reconhece que os pontos difíceis de interpretação existem na palavra de Deus. A Escritura, a própria Escritura, admite que há certa dificuldade no entendimento de verdades que foram reveladas
e que estão registradas na palavra do Senhor. Por exemplo, Pedro, na sua segunda epístola, ele reconhece isso. Pedro, na segunda epístola, vamos dar uma olhada ao que Pedro diz na segunda epístola. Ele vai dizer uma coisa bastante interessantíssima aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Ok? Segunda epístola de Pedro, versos 3, 15 e 16. Olha o que diz a Escritura, olha o que ela nos diz. E tende por salvação a unidade do nosso Senhor, e como igualmente o nosso amado irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí ele diz, ao falar de certos acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em quase todas as suas epístolas, nada nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam das demais escrituras para a própria condenação deles. Então Pedro reconhece que há textos nas escrituras que são difíceis de entender. E daí é uma necessidade, meu querido irmão, minha querida irmã, de você conhecer hermenêutica, você estudar a Escritura, você estudar a palavra de Deus, ok? Muito bem, então você tem aqui essa declaração bíblica. Aqui há um reconhecimento por parte de um apóstolo que existem certos textos que são de complexidade para o entendimento. Olha, um apóstolo declara isso. Né? O Cássio Murilo Dias, um teólogo católico, no seu manual de exegese bíblico, publicado pela Leitura Paulinas, ele tem uma nota introdutória que eu acho interessante, que ele diz assim, é curioso e contraditório, paradoxal, a Bíblia Sagrada, que é Deus falando ao homem, ela é mal compreendida a quem ela se destina, ou seja, a igreja. Muitas vezes os crentes, eles ignoram este princípio basilar, porque ignoram também a necessidade da interpretação bíblica, ou de estudar sobre interpretação. Então, este curso, eu estou vinculando ele para estimular você a gostar, a ter prazer, a querer aprender a interpretar a palavra que Deus te deu, a palavra revelada e escrita conforme você carrega todos os domingos para a igreja, ok? Muito bem. E aí, essa complexidade é reconhecida por Pedro, que ele diz que muitos distorcem para a própria condenação deles. Por isso, há uma necessidade do estudo laborioso da palavra de Deus. Assim, nós nos aproximamos das Escrituras com os nossos pressupostos. Ninguém lê a Bíblia sem preconceitos, conceitos já formados. Somos influenciados por nossas emoções, pelos nossos procedimentos, pelos nossos comportamentos. Muitos desses pressupostos nos ajudam na leitura e na interpretação da Bíblia. Por exemplo, eu vou para estudar a Bíblia e este curso aqui é de pessoas que creem na inspiração, na inerrância, na suficiência e na fidelidade, né? No ato da Escritura fiel, a Escritura é fiel, que creem que a Escritura ela é palavra de Deus, né? Então, esses são os nossos pressupostos que nos guiam na interpretação do texto. Partimos da ideia do método histórico gramatical para a interpretação da Escritura. Nós vamos explicar isso mais adiante no avançar do curso, ok? E muitas dessas pressuposições nos ajudam na interpretação da Bíblia. Outros pressupostos são obstáculos que devemos nos livrar. O Paulo Anglada, mais uma vez, nos lembra que nenhuma disciplina ou investigação ela está imune à influência da personalidade, da cultura e dos pontos de vista filosóficos e teológicos daquele que investiga o texto. Nem essas influências são necessariamente indesejáveis. Isso aqui é importante. Não é porque nós entendemos que o texto ele nunca vai ser lido sem pressupostos, que a gente tem que se ver livre dos pressupostos. Não. Muitos deles são importantes e desejáveis. Outros não. Né? Outros não. E por isso, nesses estudos, aprenderemos a
a nos preparar para interpretar as Escrituras. É uma preparação. Lembra, este curso é uma preparação, é um treinamento a ajudar a você a como interpretar as Escrituras. Esse é o primeiro passo, o passo da preparação. O segundo passo, o segundo nível que nós vamos trabalhar é o nível da investigação. Nesse processo hermenêutico, nos concentraremos em entender o mundo antigo no qual um texto bíblico foi escrito. Nos concentraremos na intenção original ou na intenção autoral que Deus tensionou a comunicar alguma verdade ao autor bíblico. Este assunto é ventilado de forma muito clara na Confissão de Fé de Westminster, quando ela diz que o texto bíblico, né, ela vai falar uma coisa interessantíssima na Confissão de Fé. A nossa Confissão de Fé vai dizer o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser observadas, cridas para a salvação, em um outro ponto, o passo da Escritura é claramente exposto e explicado, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido tempo, nos meios dos meios ordinários, poderão de fato ter uma compreensão desses fatos, dessas ideias, né? Mas a Confissão de Fé também nos diz que também a interpretação ela possui um sentido único. O texto sagrado tem um sentido único. Walter Kaiser, citando um amigo lá naquele livro lá sobre pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento, publicado pela CPAD, um livro muito bom sobre pregação e ensino a partir do Antigo Testamento, ele nos lembra exatamente isso ao declarar o seguinte: Wright, que foi o amigo que ele cita, foi ainda mais contundente ao apresentar uma preposição que despertou uma explosão de protesto, mas uma proposição que eu defendo como sendo a única saída da nossa complicação atual. Wright declarou: vamos dizer isso claramente, o texto tem apenas um significado, o significado pretendido pelo seu autor. Há um único método para descobrir este significado, e ele vai dizer que é o método gramático histórico. Então, não tem que chiar, né? Não tem que chiar. Vale salientar que isso significa que os critérios, segundo Jacob Van Plongren, no seu livro Para Ler a Bíblia, ele vai dizer que os critérios para o entendimento do significado intencional de um texto estão inseridos no próprio texto. O sentido autoral deve ser buscado na gramática e no contexto da passagem, daí gramático histórico, pois há passagens que usam termos que no campo semântico podem oferecer uma distinção do sentido logicamente pretendido pelo autor. Também no processo hermenêutico de investigação, deve-se também dar uma atenção às línguas originais. Você precisa dar atenção às línguas originais grego e hebraico. Entretanto, deve-se ter em mente o Conselho de Moisés Silva, naquele livro publicado pela Cultura Cristã, chamado Introdução Bíblica, um livro muito bacana, escrito por ele e por Walter Kaiser. Ele lembra o seguinte: não exagere a importância das línguas bíblicas. Ao declarar isto, este erudito não tenciona menosprezar o estudo nem do hebraico e nem do grego. Se você não conhece grego e hebraico, não se preocupe. Então não vou fazer esse curso. Não se preocupa que nesse curso aqui não vai interferir nada você ter ou não o conhecimento dessas línguas. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer as línguas originais, estude, mergulhe nelas, porque vale a pena, ajuda muito na interpretação. Mas fazer um alerta de que os estudantes do seminário de Escais, diz Moisés Silva, os seminários são conhecidos por darem a impressão de que qualquer um que não estiver familiarizado com as línguas originais deve ser um cristão de segunda categoria. E é verdade, às vezes você conhece tanto grego, tanto hebraico, e você acaba dando tanta importância às línguas originais, que faz parecer com que o membro da sua igreja, fala assim: poxa, eu sou um cristão de segunda categoria. Não. A importância das línguas originais, ela é importante para nós, estudantes, teólogos, entender algumas nuances, alguns pontos
na interpretação, que é importante mesmo. Agora, uma coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui, né? Então devemos lembrar exatamente deste fato, que as línguas originais são úteis. Elas são úteis, mas elas não são divinas. Elas não são divinizadas. Elas não são intocáveis. Elas têm uma estrutura gramatical, elas têm uma corrente gramatical, elas seguem a fluência de uma sintaxe, elas têm tudo isso. Mas exagerar a importância delas, sem entender o que é interpretação de fato, é um equívoco. E por último, nós queremos encerrar com a nossa terceiro passo no processo de interpretação, é a aplicação. O terceiro processo hermenêutico é a aplicação. Lembra, você não pode aprender a interpretação bíblica simplesmente para o seu bom uso pessoal. Você precisa aprender a interpretação bíblica para comunicar o Evangelho. E ao comunicar o Evangelho, você tem que saber como aplicar aquela passagem que você interpretou. Isso é importante. Não esqueçam disso. Isso é importante para cada um de nós. Ok? O processo hermenêutico aqui, o terceiro passo no processo hermenêutico é a aplicação. Mas o que isso quer dizer? O que significa aplicar? O que é aplicação? Primeiro, a aplicação, eu preciso entender o que a aplicação não é. Primeiro, a aplicação não é uma informação adicional. Simplesmente acrescentar mais fatos. Quer no trabalho de detetive, quer no estudo da Bíblia, reunir fatos é o início do processo, mas não o completa. Os fatos precisam ser usados, por exemplo, é bom saber que Mateus era um coletor de impostos e que os coletores de impostos conspiravam com Roma para se tornar ricos, explorando seus contribuintes. Tais informações contextualizam Mateus e nos ajudam a entender a Bíblia. Mas, isso aqui é interessante, mas essas informações, para que se tornem úteis, precisa estar combinada com a ação que o ouvinte possa realizar. Segundo, a aplicação ela não é uma mera compreensão. Entender a verdade de Deus, o passo que apenas o que ela diz, precisa seguir a coleta dos fatos. Isso aqui é ponto importante, mas é vital. Que precisamos saber que a Bíblia significa não apenas o que ela diz. Novamente, entretanto, um sermão deixado aqui, ele é incompleto. Muitas pessoas entendem verdades bíblicas, mas as verdades não fazem nenhum impacto na sua vida. Posso entender que Jesus citou as Escrituras para conter o ataque de Satanás lá no deserto e que a palavra de Deus é poderosa. Mas isso em si não é aplicação. A aplicação é você aplicar de fato, desafiar uma resposta do outro. Terceiro, aplicar. O texto não é apenas ser relevante. Que é um grande erro que eu vejo muitos pregadores, professores de escola dominical cometerem. Eu vou aplicar a palavra ser relevante. Não, a aplicação não é isso. A relevância explica como o que aconteceu nos tempos bíblicos pode acontecer hoje. Por exemplo, podemos descrever Corinto como semelhante a muitas cidades de hoje. Selvagens, repletas de ídolos, violência e imoralidade sexual. Uma descrição relevante pode nos deixar mais abertos à aplicação. Mas esse passo é insuficiente, visto que ela não nos diz o que podemos fazer em relação à situação que nós reconhecemos nos dias de hoje. E, finalmente, a ilustração. Explicar como outra pessoa lidou com uma situação similar não se qualifica como aplicação. Ilustrações emitem luz sobre uma passagem e também nos mostram como uma pessoa aplicou a verdade em sua vida. Mas isso permanece afastado do individual, de nós. Né? E daí? Ouvimos isso, e daí? Com o que eu farei? O que eu farei com isto na minha vida? Tudo que eu ouvi, o que eu vou fazer na minha vida? Então isso não é aplicação. Em termos práticos, nós podemos dizer que se trata da conexão entre o sentido original da passagem bíblica
com o mundo contemporâneo, mas há sempre um perigo de aplicarmos indevidamente a palavra de Deus ao nosso mundo. Então eu espero aí que você tenha entendido esses 3 passos. Fica ligado aí, nós voltaremos com nossa próxima aula falando sobre hermenêutica como ciência. Deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Se você não tem acesso a essa aula, você precisa se matricular para ter acesso a essa aula. Como é que eu faço? Entra no site www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com.br. Lá você vai ter todas as informações concernentes a este curso. Mas você que é membro da nossa igreja, você faz o curso de maneira tranquila nos espaços que a igreja tem para divulgar especificamente este curso, tá bom? Você que mora também na cidade de Riachão do Jacuípe poderá também nos fazer uma visita. Nós ficamos aqui na rua Marechal Deodoro, Marechal Castelo Branco, 117, Centro, Riachão do Jacuípe, nas ruas dos Correios. Você é nosso convidado para estudar conosco a palavra de Deus e conhecer mais sobre as verdades do Evangelho. Que Deus possa te conceder graça e misericórdia sobre a sua vida e que o Senhor possa manifestar bondade e te dar forças para continuar estudando essa disciplina maravilhosa que é a interpretação das Escrituras, de modo particular o nosso curso sobre narrativas bíblicas. Que Deus possa conceder graça sobre a sua vida em Cristo Jesus. Amém.